TVC, a TV do Correio da Manhã. Minhas saudações à senhora, minhas saudações ao senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez em sua companhia, agradecendo a paciência, o carinho, a gentileza que a senhora e o senhor têm para com o nosso programa todas as semanas. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado mesmo de coração. Quero mandar um abraço especial aos nossos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Teresópolis, Friburgo e Pati de Alferes. Praças em que a nossa audiência também está crescendo bastante. Muito obrigado por esse motivo. Hoje eu trouxe para a senhora e para o senhor um convidado especial, que a senhora e o senhor já o conhecem sobejamente, principalmente aqui em Petrópolis, porque trata-se do professor Leandro Azevedo, que foi candidato, melhor dizendo, a prefeito nas últimas eleições, tendo feito perto de 24 mil votos, um patrimônio eleitoral considerável e invejável. Eu vou iniciar a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo com o professor Leandro Azevedo, logo em seguida, após os nossos comerciais. Fique conosco, já voltamos, é apenas 2 minutos. UAP, Urologistas Associados de Petrópolis. Uma equipe cuidando de sua saúde urológica há 27 anos com excelência. Contamos com ultrassonografia e outros exames complementares no local. Agendamento de procedimentos, cirurgias convencionais, endoscópicas e videolaparoscópicas. Convênio com todos os planos de saúde e consultas populares. Agende sua consulta pelo telefone 2242-1153. Shopping ABC, Rua Tereza, 1515, primeiro piso, sala 147. Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243-3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. Muito se discute a origem do pastel, mas o que ninguém discute é o prazer de se comer um bom pastel acompanhado de um caldo de cana. Uma tradição que você saboreia toda semana na feira, do tradicional de carne, passando pelo de camarão, queijo e o especial de carne seca. Imperdível! Venha na Barraca do Pastel na feira e curta esse prazer. Clínica Harmônios. Venha se consultar com a equipe mais preparada de Petrópolis, especializada em ultrassonografias gerais, ultrassonografias 3D e 4D, botox, preenchimentos com ácido hialurônico, enzimas para gordura localizada, nutrologia, estética e massoterapia. Clínica Harmônios, Rua Professor Stroller, 428, Bloco 4, Sala 113, Quarteirão Brasileiro. Telefone 98844 0005. No Brasil, a violência contra a mulher é um grave problema de saúde pública que atinge todas as classes. Dados mostram que, apesar dos avanços, ainda é preciso conscientização e mais eficiência nas medidas de proteção às mulheres vítimas de agressão. De acordo com o dossiê Mulher 2020, divulgado pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, 82,4% dos crimes foram cometidos pelos companheiros ou ex-companheiros da vítima, e que 78,8% das vítimas de feminicídio foram mortas dentro dos seus próprios lares. Precisamos mudar essa realidade. Para aperfeiçoar a Lei Maria da Penha, apresentei o projeto 146 de 2021, que prevê a criação do dispositivo tecnológico para melhorar o sistema de defesa e comunicação à mulher vítima de agressão.
Hoje já existem diversos meios eletrônicos. Por exemplo, as comunidades carentes recebem através de SMS informações, muitas das vezes devido às chuvas, calamidade pública, uma série de coisas. Então, o Alerta Rio mesmo, nós recebemos. É fácil a implantação hoje desse sistema no celular, no caso da vítima. E, evidentemente, o agressor sendo condenado, tendo a tornozeleira eletrônica, existe esse controle. A pessoa está num shopping e recebe a informação que o agressor está ao entorno. Dá tempo dela procurar a polícia, a segurança, ligar 190, pedir socorro, se afastar do local. Então, são meios de comunicação, meios eletrônicos que pode auxiliar na lei. Porque a lei por si só não basta. Nós temos visto que, apesar de existir as leis, nós identificamos aí um número altíssimo de feminicídio e diversos outros. Então, precisamos fazer com que os meios de comunicação estejam a serviço da sociedade, a serviço das vítimas. Em briga de marido e mulher, precisamos sim nos meter para salvar a mulher. Muito bem, estamos de volta conforme prometido. Eu falei que era apenas 2 minutos e passa muito rápido. E vamos bater um papo agora com o professor Leandro Azevedo, nosso convidado de hoje, que já tem algum tempo que ele não vem ao nosso programa. Então eu o convidei para que nós tivéssemos uma nova conversa, ano novo, vida nova e, mais importante, ano de eleição. Professor Leandro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez estando aqui presente para os nossos telespectadores. Vou abrir aí um tempinho para as suas apresentações, para o seu bate-papo inicial. Ô Bernardo, na verdade é uma honra mais uma vez estar aqui na TVC, no seu programa, que é agregador, é um programa que vem de encontro aí a informação à nossa sociedade, que tanto clama e necessita disso. E mais uma vez expressar o meu carinho e a saudade de estar aqui falando com o nosso povo. E além do nosso povo petropolitano, agora se ampliando aí, né, para outras cidades vizinhas que tanto eu tenho carinho. E como você falou de Pati aí, me remete ao meu tempo de militar, onde tinha lá o centro de instrução de Avelar, pertinho, que a gente também ia para lá fazer algumas instruções e treinamento. Eu tenho um carinho muito especial por aquela cidade também. Então fica aí a minha gratidão e felicidade de poder estar aqui falando um pouquinho dos nossos projetos, um pouquinho dos nossos anseios e do nosso cuidado com a nossa população petropolitana. Eu, alguns programas atrás, ainda no ano passado, eu dei notícia aqui no programa de que você estava saindo do PSD e indo para o Solidariedade. E que, caso houvesse renovação das eleições, o que não aconteceu, porque Rubens Bom Tempo ganhou no Tribunal Superior Eleitoral, você seria novamente candidato a prefeito. E não sendo candidato a prefeito, já que não acontecerão novas eleições, e você viria agora em outubro desse ano como candidato a deputado federal pelo Solidariedade. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua saída do PSD, como é que aconteceu, o que aconteceu de verdade, porque os nossos telespectadores precisam saber dos acontecimentos reais, e a sua opção pelo Solidariedade, por que se deu a sua opção pelo Solidariedade, por que do Solidariedade, e seus planos de futuro agora já se preparando para uma campanha de deputado federal, que é uma campanha grande, imensa, cansativa, mas que tenho certeza, se Deus quiser, vai dar bons frutos. Fique à vontade. Bernardo, primeiramente é sempre bom reforçar que inicialmente a minha ida pro PSD, na época, foi em virtude de eu ter saído do PSB por algumas incompatibilidades de ideias e outras questões que não me deixaram contente naquele início de mandato. E aí me abriram as portas do PSD, né, que era liderado pelo então deputado Hugo Leal. E quando eu estou numa sigla partidária, eu realmente me entrego, eu gosto de honrar o papel pelo qual fui, né, eleito, e assim o fiz.
né, foi um mandato importante como vereador, de fato de fiscalização, de fato de propor leis, que são as prerrogativas principais, né, de um legislador. E aí na questão de um projeto maior para a nossa cidade, eu poderia, dentro da normalidade, estar reeleito como vereador pelo trabalho que a gente exerceu na Câmara, pelas bandeiras que foram levantadas, mas enfim, necessitava de um nome para vir candidato a prefeito da cidade. A vereadora Gilda estava naquele momento de ser candidato ou não, de estar num partido que eu sabia que ela não ia continuar no partido. E aí tivemos a ideia dela vir para o partido, e a gente tinha uma proposta um acordado dentro do partido, Bernardo, de só ter um candidato vereador de mandato que iria concorrer, né, para a vereança. Então, se a vereadora Gilda viesse para o partido, era óbvio que eu, cumpridor de palavra, não viria candidato a vereador. Então, eu teria que vir candidato a prefeito. E outra era uma gratidão que eu tinha, né, por um ex-coordenador de gabinete meu, que foi eleito também, que era o vereador, hoje vereador Júnior Coruja. Então, as minhas palavras foram cumpridas, né? A gente elegeu 2 vereadores. Infelizmente, a gente não conseguiu ter a nossa eleição a prefeito, mas Deus sabe o que faz. Foi uma experiência bem importante para a minha caminhada, para o conhecimento de cidade, para o conhecimento de várias pautas. Como vereador, eu não tinha a fundo esse conhecimento. E aí, vários outros acordos foram realizados, né? Se o Leandro não perder a eleição, o que nós vamos fazer? E aí teve a questão da eleição também, da possibilidade, né, de uma suplementar, e que me foi garantido a vaga, né, para uma suplementar. E aí o tempo foi passando e chegou um determinado momento em que o partido e a liderança do partido chegaram para mim e falaram: Leandro, a gente vai fazer parte do governo interino. Eu falei: como? Não foi para isso que as pessoas votaram em mim, os 23.719 votos? Não era essa a proposta que eu tinha? Se fosse para fazer parte de um governo eleito, é uma coisa. Um projeto para a cidade, né, a gente poder estar dando continuidade de ajudar o povo, é uma coisa. Agora, de um governo interino que a gente sabe que vai ter uma paralisação, ou vai ter um governo eleito ali, ou novas eleições, eu falei: eu sou contra, não quero fazer parte, independente de qual governo fosse. E aí me veio então falando: não, se tiver uma eleição suplementar, o PSD não vai ter candidatura própria. Então foi tudo contra aquilo que a gente tinha organizado, planejado, acordado. Então só me restava, Bernardo, na verdade, por honrar a votação que eu tive, de poder olhar a população olho no olho, como eu não apoiei nenhum candidato no segundo turno, como eu realizei as minhas tarefas como vereador, daquilo que eu propus para o povo, era fazer uma saída do PSD e procurar o meu caminho. E foi isso que eu fiz para poder, mais uma vez, honrar e poder olhar no olho do povo petropolitano, dos meus amigos, da minha família. Foi uma decisão muito difícil e, pior ainda, uma decisão de escolha de uma nova sigla partidária, Bernardo. Que hoje a gente está numa polarização de esquerda e direita muito grande, e que, da maioria das vezes, a gente vai ver quem está na esquerda no prego que está na esquerda, e quem está na direita extremista também no prego que está na direita extremista. E aí a gente vai para uma sigla pela qual a gente quer acompanhar aquela ideologia que a gente tem de vida, que a gente quer para a nossa sociedade. Chega lá, o partido, mais uma vez, não honra a palavra, não segue aquele propósito. Ou seja, hoje, na verdade, eu já tenho dentro do meu coração que, para onde eu vá, o partido tem que me dar autonomia para eu dar continuidade às minhas bandeiras, o meu caminho que eu quero percorrer, as pessoas que eu quero atender, e honrar de fato os votos recebidos e ter uma ampla possibilidade de trabalho. E aí nessa me veio um telefonema do deputado Áureo,
do Solidariedade, que hoje tem o número 77, é importante até a gente falar, porque as pessoas podem confundir ele com 55 do PSD, e me fez uma proposta bem importante e interessante da seguinte forma: falou, Leandro, eu quero você aqui para fazer parte de um projeto numa nominata para deputado federal. Eu falei, caraca, deputado federal. Poxa, na verdade era o meu sonho, né, Bernardo? Eu não tinha o sonho de ser candidato a prefeito da cidade inicialmente. Hoje já é um sonho e um dia ainda vou estar aqui lutando por essa conquista. Mas o meu sonho inicial era ser deputado federal. Por quê? Porque são várias bandeiras importantes que a gente pode estar lutando a nível Brasil, né, trabalhando pelo nosso estado do Rio de Janeiro. Né, eu tenho um trabalho que percorre todo o estado no judô, né, educação física. Né, são bandeiras aí de luta da educação, hoje da fibromialgia, hoje do rodoviário, que saíram da esfera de Petrópolis e alcançaram outros municípios. Né, de poder ter uma rubrica de alguns milhões que eu possa estar destinando de emendas parlamentares para onde eu quiser, para qual bandeira eu quiser, para qual necessidade a gente achar importante, né, que são as emendas parlamentares que cada deputado tem, deixando bem claro que não é um dinheiro que está no nosso bolso, não é um dinheiro que está no nosso gabinete, mas é uma verba que é de direito do deputado poder fazer os apontamentos para as cidades e para onde ele deseja. Então isso também me chama muita atenção, porque é uma autonomia que eu poderia ter sem depender de pessoas. E aí eu falei, caramba, então é um projeto bacana. E aí me vinha na cabeça, poxa, vão cumprir? Não vão cumprir? Vou levar outra pernada? E a gente fica naquele questionamento. Mas eu sempre prefiro, e foi uma coisa enquanto militar eu aprendi, quando a gente chega, uma pessoa chega, ele já é bom, independente do histórico para trás, independente do que ele acha que ele vai ter. Então eu falei, então eu vou confiar mais uma vez, e o Partido Solidariedade tem me dado um retorno de confiança, um retorno de que realmente eu sou para eles hoje uma figura política interessante, uma pela formação, outra pelos votos que eu tive aqui e outra por um cara confiável. E aí veio a minha pergunta para o deputado. Eu falei, deputado, e se tiver suplementar? Aí ele falou, se tiver suplementar, você é o candidato de Solidariedade. Aí selou o que eu queria escutar na verdade. E aí, como acabou, né, a eleição, hoje nós temos um prefeito eleito em Petrópolis, que é o Rubus Bom Tempo, e eu, desde já, né, eu tenho uma gratidão, né, foi um partido que eu fiquei, foi um governo que eu trabalhei, apesar de a gente ter tido uns embates durante a eleição, e normal, hoje eu desejo toda a sorte do mundo e carinho, que ele possa conduzir a nossa cidade de uma maneira aí, direcionada ao povo que tanto sofre, e fica aí a minha bandeira, né, e torcida para que dê tudo certo. E aí eu acho que selou essa questão do Solidariedade. E hoje, na verdade, né, a gente está no caminho como pré-candidato, com nome à disposição do partido. É óbvio que tudo se decide em convenção, tudo se decide dentro do partido. Eu não posso aqui afirmar nada 100%, mas hoje esse é o nosso projeto aí para a nossa cidade, para o professor Leandro Azevedo, para o grupo que segue aí o professor Leandro Azevedo, para quem acredita no nosso trabalho, Bernardo. Olha, interessante, porque ficou bastante claro para a senhora e o senhor os motivos da saída do professor Leandro e o que aconteceu e por que a opção de Solidariedade. Mas vou pegar um gancho no que você estava falando com relação à esquerda e à direita e essa polarização. Eu muitas vezes eu brinco, mas brinco falando sério, que eu não acredito mais em esquerda e direita. Eu acredito num pragmatismo de resultados. Ou seja, não existe mais ideologicamente defesas de comunismo, fascismo, socialismo e outros ismos. Curiosamente, a respeito disso, eu estava lendo hoje pela manhã cedo,
uma reportagem onde 51% dos jovens são simpáticos ao socialismo. Eu achei interessante isso, porque o jovem ainda não tem uma formação política, não conhece a história econômica do mundo, não sabe o que foi o socialismo e o comunismo, o que representaram para o mundo, porque o jovem de hoje vive numa sociedade de muitas facilidades. E pensam que essas facilidades sempre existiram. Não foi conquista do capitalismo. Curiosamente, eles imaginam que se eu tenho um shopping bem abastecido e é caro, se houver o socialismo vai ser tudo igual e tudo barato para todo mundo. Não é bem assim. Então, o que existe hoje é muita desinformação. Você como professor, sua formação é de professor. Apesar de ser um professor de educação física, sempre teve convivência com a educação e conhece muito bem os problemas da educação, porque eu sei que você conhece. O que fazer para melhorar, já que você é pré-candidato a deputado federal, o que fazer, por onde começar para melhorar um pouco mais a nossa educação? O que você pensa em termos de plano? Olha, caso eu chegue na Câmara Federal, caso eu me eleja, eu vou ser um deputado federal, vou pensar primeiramente pelo Estado do Rio de Janeiro, obviamente, né? Vou fazer emendas parlamentares e tal, mas você já tem alguma ideia, já tem algum plano, já pensou em alguma coisa em termos de educação, não só na parte de física, mas também na parte educacional? Bernardo, na verdade, eu e quem é um pouquinho centrado e entende um pouquinho do assunto de educação e que estuda os países que, né, são países desenvolvidos, vai reforçar mais uma vez que o único meio de transformação da nossa sociedade é através da educação. A gente pegar os países, né, que viveram em guerra e que hoje são potências no mundo, qual foi o investimento? Educação e tecnologia. Educação e tecnologia. Então não existe um desenvolvimento fora do sistema educacional. E hoje eu vejo também, e aí eu tenho exemplo da nossa cidade, não é o problema de investimento, Bernardo, da educação. É óbvio que se tiver mais e mais e mais, sempre é bem-vindo o mais. Agora, o direcionamento, a formação que esses alunos têm, as possibilidades dentro da escola, isso tem que melhorar. Porque eu pego aqui, primeiro segmento, não tem aula de educação física, não tem profissional de educação física em 50 e poucas escolas. Cultura dentro da escola. Não tem cultura dentro da escola. Tecnologia dentro da escola. Não tem tecnologia dentro da escola. Aí você vai ver a família joga uma carroça de responsabilidade para dentro da escola. A família ela tem que ser integrada à família escolar e todos esses preceitos de formação que foram deixados de lado. Direitos e deveres. O aluno tem vários direitos, mas ele também tem o dever dele como cidadão. A família tem vários direitos constitucionais, mas também tem os deveres de família. Então, assim, eu acho que a gente tem que resgatar os valores dentro da escola, resgatar as responsabilidades dentro da escola. Hoje se fala simplesmente em um aluno cantar um hino nacional, o pessoal já fala de Bolsonaro, já fala de direita, mas isso aí traz conceitos importantes para o aluno, que é a disciplina, que é o respeito. Eu tinha várias matérias dentro da escola que remetia aos símbolos nacionais, o respeito à nossa bandeira, o respeito ao hino nacional, o respeito com o outro, e foram perdidos. E fora os direcionamentos dentro da escola também é partidário, isso me incomoda demais, Bernardo. Eu, enquanto professor de educação física, isso aí é bom a gente reforçar, o profissional de educação física é o profissional que tem mais tempo de escutar o aluno, porque é uma atividade prazerosa, uma atividade esportiva, em que o aluno chega lá e ele se abre, ele conta o que acontece na sua casa,
ele conta o que acontece no seu namoro, ele conta o que acontece no seu ciclo de amizade, coisa que às vezes o professor de matemática, de português, não diminuindo, porque ele não tem melhor e nem pior, mas são estruturas, esferas diferentes, que às vezes não tem tempo de conversar com o aluno como o professor de educação física tem. Quando ele leva o aluno para participar dos jogos da cidade, ele sai dos portões da escola. Então, assim, eu acho que falta um direcionamento para a nossa educação. Não é falta de investimento, é direcionamento, são bons projetos, é tecnologia dentro da escola, é a cultura de uma forma diferenciada dentro da escola, são formações dentro da escola que vai levar esse aluno com possibilidades para fora do muro da escola de orientar a sua família, de saber um caminho para onde ele vai percorrer. Então, eu tenho isso aí na minha mente muito grande. Como um aí hoje, né, que aspira aí a ser deputado, eu tenho certeza que em Brasília você pode lutar muito por esse direcionamento nas nossas escolas estaduais, nas nossas escolas municipais. Então, esse aí é um sonho muito grande que eu tenho, é de dar mais acesso às crianças das escolas públicas, na verdade. Porque quando a gente pega, eu tive possibilidade de trabalhar nas duas esferas, privada e pública. E assim, as crianças da iniciativa privada, das escolas privadas, têm acesso a dezenas de coisas mais do que as crianças da rede pública. E isso aí é óbvio que vai dar um pontapé que vai elevar o nível aí das crianças das escolas privadas. E aí eles perguntar, é problema com o profissional? Não. O profissional que é da escola pública é o profissional que está lá dentro da rede privada. É igual o médico que está na saúde na rede pública, é aquele que é referência lá na rede privada também. Então, assim, falta de direcionamento, Bernardo. E um direcionamento também de levar para os alunos o que é a política, né, os direitos e deveres, as competências de cada um, sem levar para a bandeira ideológica. Falar de política, política e política, né? O que é a política correta, não a politicagem. Senhor Leandro, eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial. Serão apenas 2 minutos. Fiquem conosco, já voltamos. UAP, Urologistas Associados de Petrópolis. Uma equipe cuidando de sua saúde urológica há 27 anos com excelência. Contamos com ultrassonografia e outros exames complementares no local. Agendamento de procedimentos, cirurgias convencionais, endoscópicas e videolaparoscópicas. Convênio com todos os planos de saúde e consultas populares. Agende sua consulta pelo telefone 2242-1153. Shopping ABC, Rua Tereza, 1515, primeiro piso, sala 147. Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243-3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. Muito se discute a origem do pastel. Mas o que ninguém discute é o prazer de se comer um bom pastel acompanhado de um caldo de cana. Uma tradição que você saboreia toda semana na feira. Do tradicional de carne, passando pelo de camarão, queijo e o especial de carne seca. Imperdível! Venha na Barraca do Pastel na feira e curta esse prazer. Clínica Harmônios. Venha se consultar com a equipe mais preparada de Petrópolis, especializada em ultrassonografias gerais, ultrassonografias 3D e 4D, botox, preenchimentos com ácido hialurônico, enzimas para gordura localizada, nutrologia, estética e massoterapia. Clínica Harmônios, Rua Professor Stroller, 428, Bloco 4, Sala 113, Quarteirão Brasileiro. Telefone 98844 0005.
Muito bem, estamos de volta. Estamos batendo um papo aqui com o professor Leandro Azevedo, agora pré-candidato a deputado federal por Petrópolis e pelo estado do Rio de Janeiro, obviamente. Senhor Leandro, quando o senhor estava como vereador na Câmara Municipal aqui de Petrópolis, o senhor teve duas lutas, dentre outras lutas, duas lutas muito interessantes. Uma em defesa da comunidade surda e outra em defesa da fibromialgia, pacientes com fibromialgia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito para os nossos telespectadores o que foram essas lutas, como é que elas aconteceram, quais foram as vitórias dessas duas lutas. Pô, Bernardo, tocou em dois assuntos aí que hoje me comovem de uma forma bem espetacular. Eu vou começar com a fibromialgia, que na verdade eu conheci através de uma amiga da Andréia, e aí depois veio a Adriana também, que hoje tomam conta de um grupo na cidade de WhatsApp de disseminar, né, na verdade, os assuntos aí relacionados à fibromialgia. E para quem não conhece, a fibromialgia é uma síndrome que ela acomete aí 5% da nossa população. Desses 5%, 95% são mulheres. Tem muitas pessoas que têm e não sabem que têm. São mais de 100 sintomas que as pessoas podem ter. Dentre elas, é óbvio, a dor é excessiva, são vários níveis, mas a dor muscular, tendões, articulações, e fora problemas de ansiedade e que pode até levar ao suicídio, como já aconteceu com várias pessoas. E aí começou uma luta nossa no segundo ano de vereador, e que eu procurei a Associação Nacional, e aí a gente criou um vínculo, eu sou até associado da Anfibro, e aí procurei o presidente, depois conheci toda a diretoria, e a partir de um momento a gente já estava numa briga aqui na cidade por atendimento, e a Anfibro me convidou para ser o porta-voz legislativo do Brasil. E aí a gente começou a andar o Rio de Janeiro inteiro, a gente começou a visitar várias cidades do Brasil, Bernardo, em relação às propostas de leis para fibromialgia, como duas aqui na cidade foram sancionadas aí, que foram de minha autoria, que é a Lei de Prioridade em Filas e Estacionamentos, e bem como a Semana de Conscientização da Fibromialgia, que é para alertar, que é para comover a nossa sociedade em relação a esse assunto. E aí eu fui para Joinville, Brasília, era uma vez por ano, porque a gente ia lá em uma audiência, e eu tinha o momento da minha fala também, por ter sido um legislador referência nessa área, né, no Brasil, não foi só no Rio de Janeiro. E aí me causou um trabalho fora a vereança aqui muito grande também. E hoje eu tenho um carinho muito grande, até porque a nossa cidade hoje, apesar de ter essas leis, já terem avançado alguns assuntos importantes, mas aonde vai uma pessoa que tem hoje uma... eu acho que eu estou com fibromialgia, vou para onde? Não sabe, Bernardo. Onde tem os atendimentos? Não tem nenhum local que eu possa direcionar o pessoal da fibromialgia. Eu vou na área de saúde, e não sei para onde eu vou mandar. Então, o que a gente começou a fazer com essa luta? A gente começou a fazer um levantamento da cidade inteira para saber aonde tinham esses atendimentos. Porque a pessoa com fibromialgia precisa de psiquiatra. Quantos temos hoje na rede pública? 1, 2, quando tem. Precisa de fisioterapia, precisa do profissional de educação física, precisa do médico, precisa de vários médicos de outras especialidades, precisa de massagem. E aí a gente foi vendo que tinham vários trabalhos desses na cidade, mas a própria comunidade que sofre com a fibromialgia não sabia, e pasme, a própria saúde, o pessoal da saúde não sabia onde tinham os atendimentos. Então a gente foi direcionando e mostrando para esse público aonde tinham os atendimentos. E qual era a minha proposta para a prefeitura? E se eu fosse eleito prefeito? É óbvio que não serviria só para a fibromialgia, que tem outras doenças também que necessitam. Mas ter um centro da dor, onde
as pessoas com fibromialgia e outras doenças poderiam chegar ali e ali ele ser direcionado para o trabalho psiquiátrico, psicológico, educador físico, a fisioterapia, ou dali ser encaminhado para onde e mais próximo possível essa turma poderia ser atendidos. Porque só um exemplo, Bernardo, uma pessoa com fibromialgia, às vezes ele precisa de 5 atendimentos por semana. Ou seja, essa pessoa não trabalha mais. Foram funcionários públicos que pediram exoneração, são casamentos que estão destruídos porque às vezes a família não entende, acha que é vagabundo, está enrolando e não entende o que essas pessoas estão passando. Então destrói família, destrói casamento, leva ao suicídio. Então é muito grave e eu tive de perto esse conhecimento dessas pessoas e visitei várias pessoas aqui, só para você ter ideia. Tem uma moça que mora no bairro da Glória e eu fui na casa dessa moça, ficou desaparecida um tempo e a gente foi ver o que tinha acontecido. Só para chegar na casa dela, quase 700 degraus. Imagina uma pessoa dessa com crise, saindo do bairro da Glória, sem saber para onde vai. E outra, os remédios que são encaminhados para essas pessoas são caros. Às vezes a rede pública não tem todos. Então, assim, é um trabalho complexo e é a nível federal. Tem leis que estão sendo preparadas e prontas para votar também, que vai de encontro à melhoria da qualidade de vida, né, dessa turma. E Petrópolis precisa ainda crescer bastante para atender mais ou menos a pessoa com fibromialgia. Então, esse foi um dos caminhos que a gente percorreu com essa bandeira aí, que necessita de um carinho muito grande. E a outra, que é a comunidade surda, e que me apaixonei também, né, por essa área, é a falta de acessibilidade, né, de intérprete de Libras, né? Você vê nos canais de televisão, no teatro, no cinema, na própria Câmara, você chega lá, se você for surdo, você vai chegar lá e não vai falar com ninguém, na entrada de um legislativo. A TV lá hoje tem um intérprete de Libras, então já é um avanço grande, mas se um surdo quiser ir na Câmara falar com o vereador, ele vai chegar lá, ele escreve no papel, ou ele te passa a mensagem pelo celular, porque não tem um intérprete de Libras para poder receber esse indivíduo. E aí, Leandro, mas é só isso? E aí a gente vai lá no nascimento da criança, Bernardo. Quando a gente tem um filho dito, né, normal, que todo mundo tem uma deficiência, ele já está dentro da barriga se desenvolvendo, né? Ele já tem os estímulos, a gente conversa, a gente faz atividade física, a gente se alimenta bem. A pessoa que tem um filho surdo, ele, além de não ter esses estímulos após o seu nascimento, né, que a maioria das famílias não procura ter o ensinamento de Libras, ou seja, vai ficar tentando se comunicar com a criança de uma forma que não é a forma da linguagem brasileira de sinais. E aí, quando essa criança ela vai para uma escola, chega à escola, às vezes não é preparada, as nossas escolas não têm profissionais bilíngues, que é formado em Libras e naquela disciplina que ela está dando aula. Ou seja, o nosso filho, quando ele vai para a creche, ele já está sendo desenvolvido de várias formas e dentro de casa de várias maneiras, né, com seu potencial cultural, de conversar com as outras pessoas, vai para a escola, conhece N pessoas, N assuntos. A criança surda vai começar a se desenvolver só lá na frente, com 6, 7 anos, quando começa a aprender Libras, quando começa a ter convívio com outras crianças. Então ela perde esse desenvolvimento inicial. Aí vai para a adolescência, aí as meninas ficam grávidas, por exemplo. Vai no hospital, chega lá, se comunica com quem, Bernardo? Não tem intérprete de Libras nos hospitais. A nossa central de Libras é horrível. Só tinha uma pessoa trabalhando e não tinha esse canal direto de fazer uma chamada pelo WhatsApp. Uma pessoa precisa ir no hospital, ligar para a central de Libras, precisa do intérprete, não tinha. Então, assim, horrível é a situação de acessibilidade na nossa cidade para a comunidade surda.
E como eu fui inserido nessa luta? Através da Jaqueline, que é a mãe da Marcele, que é atleta de judô, a primeira mulher surda, faixa preta do Brasil, que eu tive a oportunidade de dar aula e foi por aí que eu comecei a aprender. E a partir disso a gente aprendeu Libras, o nosso gabinete, todo mundo fazia aula de Libras, a gente começou a receber os surdos na Câmara, e aí eu comecei a participar de congressos, fui para Brasília, fui para o Rio de Janeiro inteiro, para as entidades todas, então criei uma afinidade, além do trabalho legislativo, muito grande. Então, assim, eu tive um trabalho muito árduo na Câmara relacionado a essas duas bandeiras. E são bandeiras que eu vou carregar para onde eu estiver, como vereador, como prefeito, como deputado, como professor, como cidadão. E a nossa cidade tem mais de 10 mil pessoas com algum problema auditivo, necessitando de acessibilidade, e muita gente negligencia essa luta por essa bandeira também, Bernardo. Muito bem. Leandro, eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial. É 2 minutos. Fiquem conosco que já voltamos. UAP, Urologistas Associados de Petrópolis. Uma equipe cuidando de sua saúde urológica há 27 anos com excelência. Contamos com ultrassonografia e outros exames complementares no local. Agendamento de procedimentos, cirurgias convencionais, endoscópicas e videolaparoscópicas. Convênio com todos os planos de saúde e consultas populares. Agende sua consulta pelo telefone 2242-1153. Shopping ABC, Rua Tereza, 1515, primeiro piso, sala 147. Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243-3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. Muito se discute a origem do pastel. Mas o que ninguém discute é o prazer de se comer um bom pastel acompanhado de um caldo de cana. Uma tradição que você saboreia toda semana na feira. Do tradicional de carne, passando pelo de camarão, queijo e o especial de carne seca. Imperdível! Venha na Barraca do Pastel na feira e curta esse prazer. Clínica Harmônios. Venha se consultar com a equipe mais preparada de Petrópolis, especializada em ultrassonografias gerais, ultrassonografias 3D e 4D, botox, preenchimentos com ácido hialurônico, enzimas para gordura localizada, nutrologia, estética e massoterapia. Clínica Harmônios, Rua Professor Stroller, 428, Bloco 4, Sala 113, Quarteirão Brasileiro. Telefone 98844 0005. Muito bem. Muito bem. Estamos de volta. Estamos batendo um papo aqui com o professor Leandro Azevedo, hoje pré-candidato a deputado federal em outubro desse ano. Professor Leandro, eu queria voltar agora ao assunto do Solidariedade, do seu partido, que é muito importante, porque eu tenho um cálculo pessoal meu, de acordo com essa nova legislação eleitoral, que agora o número de cadeiras é de acordo com o número de vagas, antes era 150% das cadeiras, 150% o número de candidatos, hoje é apenas 100%. E em cima disso eu fiz uma projeção matemática e vi que o Solidariedade é um partido que deve fazer 6 ou 7 deputados estaduais, isso com absoluta certeza, tá? E provavelmente 3 deputados federais. Não é uma estimativa otimista minha, não. É uma estimativa realista em cima de números e em cima do que aconteceu nas eleições passadas. Eu sempre faço essas projeções, dificilmente eu erro. 3 vagas dentro do Solidariedade.
como é que o senhor se posiciona com relação a essas 3 vagas? Sendo sabedor que o grande puxador de voto de solidariedade é o deputado Áureo, então, tecnicamente, sobrariam 2 vagas a serem disputadas entre os candidatos do Solidariedade. Seu trabalho aqui em Petrópolis é um trabalho já bastante conhecido. E como é que está sendo feito o seu plano para o estado do Rio de Janeiro, tá? Para a conquista dessa vaga dentro do Solidariedade? Tem já algum planejamento, alguma coisa? Já está pensando, além dessas bandeiras da fibromialgia, da comunidade surda, que mais se poderia falar a respeito disso aí? Bernardo, então, um dos motivos pelo qual fui para Solidariedade, né, eu não falei daquela hora e você muito bem lembrou agora, foi a questão de organização do Solidariedade, que tem uma estrutura enorme. Hoje é o 2º partido do estado do Rio de Janeiro, né, de eleitos, de vereador, prefeitos, deputados. E quando eu vi essa possibilidade, é óbvio, né, que quando a gente entra numa disputa, como foi para prefeito, é para ganhar. Ninguém está ali para entrar no embate desse, para ter desgaste, para perder tempo, que na verdade eu falo que nem sempre é perder tempo, que a gente acaba ganhando em conhecimento, em contatos, mas sem ter uma possibilidade de ganhar. Igual quando eu estava lá atrás, aí só puxando, quando vereador no PSB, as pessoas, tu é maluco, tu vai entrar nesse partido, tem 4 vereadores de mandato, pois que era o falecido Vadinho, Jorginho, Luizinho Sorriso e Ronaldo Ramos. Eu falei, gente, se eu quero ser vereador, eu tenho que ser bem votado e tem que ser eleito e vai ser aqui mesmo que eu vou ficar. E a gente conseguiu a vaga e conseguiu ser eleito vereador. E quando eu olhei o Solidariedade, eu falei, caramba, se for para deputado estadual, eu estou no game, estou no jogo. Se for para deputado federal, poxa, é óbvio que a gente sabe que o Áureo está lá na frente e eu quero mais que ele exploda de votos mesmo para fazer mais cadeiras ali atrás, né, se concretizar de fato essa pré-candidatura, e a gente torce para isso. Poxa, eu vou poder lutar pela 2ª ou pela 3ª vaga. E aí depois a gente ainda começa a conversar e ver que aqueles que têm possibilidade de estar do teu lado, disputar, ou aqueles que estão na frente também têm outros pensamentos de carreira política. Eu falo, poxa, então a possibilidade ainda de ter mais vagas além dos eleitos ainda é uma possibilidade grande. Poxa, que o Áureo ele pode ser eleito, bem votado, mas ele aspira a outras coisas também. O outro que disputa voto comigo, ele também tem outros pensamentos que de repente eu falei, poxa, é para cá mesmo que eu vou, além da proposta, né, que eu falei inicialmente. E aí a gente já começou, na verdade, desde de vereador, né, como eu falei, eu não fiquei restrito somente a Petrópolis. As bandeiras aqui lutadas e levantadas, elas foram se expandindo a nível Rio de Janeiro e a nível Brasil. O nosso mandato de educação física ele é referência nacional, Bernardo. Em leis aprovadas, foram cerca de 20 leis relacionadas à educação física e ao esporte. Lutas, poxa, é referência no Rio de Janeiro, referência no Brasil. Hoje eu chego numa federação de judô com 3.000 pessoas na arquibancada e com 1.000 e poucos competidores. Eu sou um cara que eu estou lá como exemplo na área legislativa, de pegar o microfone no meio da competição, o presidente chamar a gente para poder dar uma palavra, de ser lembrado. O Leandro conseguiu emendas parlamentares através de deputados para poder realizar eventos de judô, eventos de outras lutas no estado do Rio, para fibromialgia. Então, a gente tem percorrido bastante o Rio de Janeiro. Além de ter uma vivência militar, então tem umas demandas da área militar também, e a gente é procurado, e fui 7 anos sargento, a gente conhece militar do estado do Rio de Janeiro inteiro e até fora. Então, a parte militar, educação física, esporte, lutas, comunidade surda, fibromialgia, a economia solidária, a gente tem uma luta muito grande também relacionada a essa bandeira, e ela é levada para o estado do Rio de Janeiro inteiro, e hoje a gente tem uma possibilidade de estar muito perto. E fora outras demandas que a gente vem
trazendo e trabalhando, que vai engrandecer muito esse nosso trabalho perante o Estado do Rio. A própria minha vivência na Suderj foi muito importante, então colhi muitos frutos lá também, conheci muitos lugares e que me levaram hoje a alguns acessos e alguns projetos importantes, Bernardo. Professor Leandro, nós temos aproximadamente 6 minutos e eu queria falar um pouquinho sobre os seus projetos para a economia solidária. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, mas eu vou lhe dar 2 minutos só para falar de economia solidária. Estou sendo mal, mas infelizmente televisão é tempo, eu lamento isso. Não, Bernardo, na verdade eu que agradeço, as oportunidades de falar dessas bandeiras são muito grandes. Então, quando eu falo de economia solidária, eu tenho que falar do Marcelo Xavier, que é a liderança aqui, né, de Petrópolis, e eu conheci, eu falo hoje, uma família. Esse pessoal que fica no circuito da economia solidária, ora está aqui na pracinha aqui atrás, esqueci o nome, ora está lá na frente da Águia, ora está em Nogueira. Então são pessoas que, do seu trabalho, que veio de família, que veio de necessidade, né? Tantas mulheres fazendo biscoito, crochê, material de madeira, né? Os doces. Poxa, aquilo ali me encantou de tal forma que aquilo salva tantas famílias em Petrópolis, que me pegou de coração para lutar por eles. O que eles precisam, na verdade? É estrutura de trabalho, é formação, é a capacitação deles, são verbas estaduais e federais que podem vir para poder engrandecer o trabalho dessa turma, dar mais possibilidades. Então, foi uma outra área que me encantou, e hoje também, como economia, como a fibromialgia, a comunidade surda, a gente teve possibilidade de audiência na Alerj, de Câmara do Rio de Janeiro, de percorrer o Estado em prol dessa luta, né? A própria questão das barracas, de padronização, e a economia solidária que é referência no Estado do Rio de Janeiro, Bernardo. Professor Leandro, 1 minuto para as suas despedidas. Hoje eu estou... É que, infelizmente, é o que eu digo, quando a conversa é boa, o tempo voa, e aí passa muito rápido. 1 minuto para as suas despedidas. Bernardo, primeiro te agradecer, né, pela sua confiança, de me trazer, de trocar aqui palavras e conversas realmente engrandecedoras. O canal aqui, a TVC, sempre parceiro aí da cidade de Petrópolis e agora outras cidades, agora já há um tempo. E agradecer, né, a população, principalmente aqui de Petrópolis. Eu falo que hoje eu vou em São José, me sinto em casa, vou em Teresópolis, me sinto em casa. São 2 cidades lá que eu tenho muito acesso, mas agradecer o povo petropolitano pelo carinho, agradecer os nossos rodoviários pelo carinho. Vira e mexe a gente andando de ônibus e a demanda vem muito grande. Fica aqui o meu carinho especial por todas essas pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar e pelo carinho que eu venho tendo nas ruas de Petrópolis aí, pelo trabalho que foi prestado e pelo retorno de vocês em reconhecimento ao trabalho enquanto vereador, enquanto professor, enquanto aos projetos sociais. Então, meu muito obrigado e feliz ano novo para todos vocês. Professor, muito obrigado. Feliz ano novo para o senhor. Que seus projetos sejam alcançados, que o senhor se eleja deputado federal por Petrópolis e pelo estado do Rio de Janeiro. Tá? Desejo toda a sorte do mundo e saúde. Espero que a senhora e o senhor tenham gostado do nosso programa de hoje. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo aqui com o professor Leandro Azevedo, pré-candidato a deputado federal pelo Solidariedade, né? Prometendo para a próxima semana uma nova entrevista, um novo programa. Quero mandar um abraço especial novamente aos nossos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Teresópolis, Friburgo e Poti de Alferes. Quero desejar a todos uma boa semana, fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. UAP, Urologistas Associados de Petrópolis. Uma equipe cuidando de sua saúde urológica há 27 anos com excelência. Contamos com ultrassonografia e outros exames complementares no local. Agendamento de procedimentos, cirurgias convencionais, endoscópicas e videolaparoscópicas. Convênio com todos os planos de saúde e consultas populares. Agende sua consulta pelo telefone 2242-1153. Shopping ABC, Rua Tereza.
Souza, 1515, primeiro piso, sala 147. Clínica Harmônios. Venha se consultar com a equipe mais preparada de Petrópolis, especializada em ultrassonografias gerais, ultrassonografias 3D e 4D, botox, preenchimentos com ácido hialurônico, enzimas para gordura localizada, nutrologia, estética e massoterapia. Clínica Harmônios, Rua Professor Stroller, 428, Bloco 4, Sala 113, Quarteirão Brasileiro. Telefone 98844 0005. Muito se discute a origem do pastel. Mas o que ninguém discute é o prazer de se comer um bom pastel acompanhado de um caldo de cana. Uma tradição que você saboreia toda semana na feira. Do tradicional de carne, passando pelo de camarão, queijo e o especial de carne seca. Imperdível! Venha na Barraca do Pastel na feira e curta esse prazer. Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243 3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. TVC, a TV do Correio da Manhã.